Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O assunto UTI tem sido tratado diversas vezes nos últimos tempos, especialmente em Teutônia. Teutônia que reivindica há muito tempo já uma UTI para o Hospital Ouro Branco, mas o assunto UTI voltou à tona nos últimos dias justamente em função do fechamento de algumas UTIs no Vale do Taquari, especialmente quando o assunto é UTI pediátrica e UTI neonatal. Uma portaria do Ministério da Saúde está determinando que se faça a separação dessas duas UTIs. Está conosco para conversar com a gente no amanhecer desta sexta-feira, o Francisco Abraão, presidente da Associação Beneficente Ouro Branco, e também o André Lagman, diretor executivo do Hospital Ouro Branco. Francisco, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Um prazer estar aqui mais uma vez para poder conversar, passar algumas informações sobre o nosso Hospital Ouro Branco. É uma reivindicação do Hospital Ouro Branco a implantação de uma UTI, né? De que maneira o hospital, como você como presidente, está se posicionando nessa questão? Daqui a pouco o André vai falar mais sobre isso, ele que vem representando hoje o Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari. Mas a questão UTI no Hospital Ouro Branco vem sendo tratada de que forma, Francisco? Bom, eu vou começar pegando um gancho no teu relaxamento do fim de semana, né? Se nós podemos, como cidadãos, tentar relaxar no fim de semana, nós enquanto hospital não, né? Nós estamos diariamente lá trabalhando, pensando no dia de amanhã, pensando no crescimento. E quando se fala em UTI, a gente pode enxergar isso como uma consequência natural das coisas, né? Se nós fizermos uma avaliação do cenário atual, fizermos... no planejamento estratégico se fala muito em matriz PFOA, né? Que analisa os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades, ameaças, e nós olharmos o cenário como ele se apresenta hoje, a gente verá que esse é um caminho, talvez não irreversível, né? Mas que é um caminho que nós sim precisamos buscar, né? Não pela cidade de Teutônia, não apenas pelo Hospital Ouro Branco, mas por toda a região que possui uma defasagem de UTIs. Aliás, não é só a região que possui, né? O estado todo, né? A gente pode começar por aí, então, olhando para dentro da instituição, né? Os pontos fortes e os pontos fracos, né? Hoje a instituição ela tem uma característica ainda de trabalhar muito com baixa complexidade, baixa e média complexidade, que são atividades que são não tão bem remuneradas pelo SUS, pelo governo, e que a gente precisa mudar esse quadro. Na questão também do crescimento da região, né, que aí já estão olhando para lá de fora, né, as oportunidades que aparecem, as ameaças. A região Teutônia cresce acima da média, a região como um todo também cresce acima da média, então a demanda tem crescido muito e nós temos que estar atentos a isso aí. Concomitantemente, temos a perspectiva que o governo do estado finalmente comece então a injetar 12% do orçamento em saúde. Isso vai dar um acréscimo considerável em milhões de reais injetados todo ano na saúde, e o conhecimento geral, né, o reconhecimento pelo governo que existe sim essa defasagem de UTIs em termos de estado. Então o que acontecer? O que vai acontecer? Vai haver uma disponibilização de dinheiro e cabe a nós. E aí que entra o tal do relaxamento que eu falei antes, né? Estarmos atentos a isso, correr para colocar o Hospital Ouro Branco em condições para que seja beneficiado com o recebimento dessas UTIs. Então, nisso nós estamos trabalhando, o plano diretor do hospital nesse momento, ele trabalha firmemente para isso, né? Deixar um projeto pronto que contemple que esse dinheiro seja colocado aqui. Diferentemente do que foi feito no centro cirúrgico, no centro obstétrico, que foram recursos buscados pelo hospital, cuja a manutenção, né, o dia a dia operacional dele é bancado pelo hospital. Desta vez não. Desta vez a UTI, a gente vai tentar buscar os recursos todos externos, eu repito, porque vai haver essa disponibilidade financeira, e também como depois um contrato com o governo do estado para que isso seja viabilizado também no operacional. Então cabe a nós nesse momento estar atento a esse cenário, né? Fazer as ações necessárias sem relaxar, para que no momento certo, quando as coisas forem realmente possíveis, nós sejamos escolhidos para essas UTIs. Cabe lembrar que recentemente na consulta popular nós conseguimos colocar esse item UTI para Teutônia, para o Hospital Ouro Branco, como a segunda opção mais votada, e que também já nos garante alguma coisa em termos de que o governo vai olhar para nós com outros olhos, sabendo que realmente esse não é um desejo do André, do Francisco, do prefeito de Teutônia, da comunidade de Teutônia, mas sim da região toda que entende que existe essa necessidade. E uma necessidade que agora, com essa nova lei aí, ela tende a piorar, né? Ou seja, a necessidade vai aumentar ainda mais. Exatamente. Muito bem, presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes,
religiosos e filantrópicos do Vale do Taquari, André Lagman, também diretor executivo do Hospital Ouro Branco, vai explicar um pouco para nós. André, eu pediria primeiramente que você explicasse aos nossos ouvintes o que é essa exigência, o que é essa portaria da separação das UTIs que o Ministério da Saúde está propondo. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Francisco, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bem, na verdade, nós temos aqui na região hoje 43 leitos de UTI, sendo 26 no Hospital Bruno Born e 17 no Hospital de Estrela. Ambos esses hospitais têm as UTIs neonatais, UTIs pediátricas e UTIs adulto, né? E uma portaria que foi editada ainda em 2012, a portaria número 930, ela está determinando que os ambientes físicos das UTIs neonatal e pediátrica sejam separados. Hoje estes ambientes são conjuntos, tanto no Hospital de Estrela, no Hospital Bruno Born, como em outros hospitais do estado e país afora. Então, há essa determinação da separação desses ambientes. No primeiro momento, isso faz com que cada uma destas instituições, tanto a nível regional aqui como estadual, tenham que fazer uma opção entre uma ou outra UTI, né? E aí que se gerou a polêmica, né, que partiu especialmente no Hospital Bruno Born, que então anunciou que sua opção seria pela UTI neonatal e que não estaria mantendo a UTI pediátrica, o que gerou toda uma discussão a nível local, regional inclusive, e pelo que se acompanhou pela imprensa, tivemos na última semana, ou nesta semana especificamente, o desdobramento das reuniões, tanto regionais como a nível de estado, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, onde parece então que vai ser vai ser aportado um recurso tanto federal como estadual para que o Hospital Bruno Born possa ampliar a sua UTI neonatal, né, e também possa construir uma UTI pediátrica nova. Só para concluir, por essa portaria, a UTI neonatal prevê que até os 28 dias de vida, a partir do nascimento até o 28º dia de vida, a criança possa ficar na UTI neonatal, a partir do 29º dia em diante até os 12 anos de idade na UTI pediátrica e a partir dos 13 anos na UTI adulto. O que implica fisicamente isso, André? Implica em mais um centro de terapia, uma unidade de terapia intensiva, implica uma demanda de novos profissionais, mas na verdade quando se divide, muitas pessoas podem pensar, mas se é só divisão, daqui a pouco só separa a sala, separa a UTI pediátrica de um lado, a UTI neonatal de outro, mas fisicamente o que implica isso? É um corpo de profissionais diferenciados? Como é que funciona? Com certeza, vai ocorrer uma separação dos ambientes, salas separadas, salas específicas, novos equipamentos para essa nova sala e, evidentemente, uma estrutura completa de pessoal, de profissionais técnicos, partindo de médicos a enfermeiros, técnicos de enfermagem para essa nova estrutura. Então, aumenta significativamente o custo, né, de manutenção destas instituições, né, que vão se adaptar então a essa nova legislação e tem o prazo parece que até novembro deste ano para fazer essa adaptação e vão ter que buscar recursos, e aí que, como o Francisco falou há pouco, surge a necessidade do Estado estar mais presente, do Estado ser participativo e estar entrando com recursos, tanto para essa adaptação física que vai ocorrer nessas instituições pelo Rio Grande do Sul afora. Repito, não é só uma situação exclusiva de Estrela, de Lajeado, não, é uma situação que se percebe, que se criou ao longo do tempo em todas as instituições, ou em muitas instituições, né? E o Estado com certeza vai ter que aportar recursos para que essa adaptação ocorra e posteriormente a manutenção, né? Porque evidentemente hoje o custo de uma UTI, além do custo de materiais, medicamentos, mas o custo de pessoal é um custo ele é muito representativo no custo total da UTI, porque é um médico 24 horas, a enfermeira 24 horas, é uma equipe de técnicos de enfermagem, e aí esse número de profissionais é variável conforme o número de leitos, que normalmente são de 10 leitos essas UTIs, então conforme esse número de leitos é que vai se determinar, dimensionar a quantidade de profissionais que vão ter que trabalhar lá dentro. E, queridos ouvintes, eu acho bom até que se faça uma leitura correta disso tudo. Eu tenho 2 filhos, um com 5 anos e um com 2 anos. Os dois estão nessa faixa entre 29 dias e 12 anos que o André citou agora há pouco. E eu, como pai, tenho uma preocupação que todos devem ter nesse momento, que é a seguinte: vamos que outros hospitais também, que têm hoje a UTI pediátrica, também
optem pela neonatal, como havia feito então o Hospital Bruno Borne. O que significa isso? Significa que aqui na região, por exemplo, nós poderíamos ficar sem nenhuma UTI para essa faixa etária, né? E assim também outros lugares podem optar e nós ter a eliminação desse tipo de UTI. Então assim, eu como pai, né, não agora como presidente da associação, mas como pai, e realmente fico bastante preocupado com essa lei, porque ela está gerando esse desconforto e realmente até novembro precisa ser tomadas algumas decisões que eliminem esse risco, né? Não há um entendimento, André, pelo menos não sei se já foi conversado, levantado, tipo Estrela ficaria com o neonatal e Lajeado com pediátrica, pelo menos para facilitar, já que a nossa região tem essa característica das cidades serem próximas uma da outra, né? Daqui a pouco buscar um entendimento para que uma cidade, Lajeado e Estrela, que são ainda muito mais próximas, uma fica, por exemplo, com a UTI neonatal, outra com a UTI pediátrica. Não há, de repente, algum interesse numa negociação nesse sentido? Olha, eu acredito que o princípio é isso que o Francisco colocou. Nós, como região do Vale do Taquari, com quase 400 mil habitantes, né, temos 23 hospitais nessa região, nós precisamos ter e precisamos reivindicar junto ao Estado que nós tenhamos essa estrutura mínima de saúde, que seria a UTI neonatal, a pediátrica e a UTI adulto. Então, onde elas vão estar localizadas e distribuídas? Bom, cabe às instituições que querem se habilitar a ter esses leitos, a disponibilizar esses leitos, juntamente com o gestor, que é o Estado e os municípios, se organizarem para tal. É uma opção das entidades, né? É uma opção tanto de um hospital como de outro, de manter ou não esses leitos, mas eles são necessários para a região e é importante que a região se mobilize para que nós continuamos a ter acesso a ambos. Seja numa ou nas duas instituições, o ideal é que as duas instituições tenham. Eu acho que a demanda existe, a necessidade técnica é real e nós precisamos, como região, agir como região, pensar como região do Vale do Taquari e buscar auxiliar na estratégia, na pressão política, para que nós tenhamos a continuidade desses leitos, tanto neonatais como pediátricos, nessas duas instituições regionais. Você representando os hospitais beneficentes, religiosos e filantrópicos do Vale do Taquari, a gente acompanhou através da imprensa e também a partir de uma comoção regional a questão daquele garoto em Lajeado, que tem já, desde que nasceu, ocupa um leito da UTI, já a UTI pediátrica do Hospital Bruno Borne, que havia sido anunciado como que estaria fechando. Houve um aporte financeiro de R$1 milhão do governo do estado, pelo menos prometido pelo secretário da Saúde. Quais são a situação hoje do hospital? Os únicos hospitais que contam com a UTI pré-natal, neonatal e a pediátrica é a Estrela e Lajeado. A situação desses dois municípios real hoje, qual é que é, André? A posição que nós temos é que as duas instituições anunciaram que sua opção seria pela UTI neonatal, até para a continuidade dos centros obstétricos dessas duas instituições, que realizam um grande volume de partos, né? Inclusive o Hospital Bruno Borne, no momento, numa oportunidade junto à imprensa, anunciou que são mais de 1.200 partos ano e que, portanto, há necessidade técnica da manutenção da UTI neonatal para dar o suporte, a continuidade desse centro obstétrico. A mesma situação ocorre junto ao Hospital de Estrela, que também tem um número elevado significativo de partos e que, por consequência, também para a manutenção dessa estrutura e para a segurança e conforto também dos profissionais e também dos próprios pacientes, precisa manter a UTI neonatal. E aí é que surge a mobilização, a sensibilização da comunidade a partir desse relato desse menino que já está há 4 anos na UTI pediátrica do Hospital Bruno Borne, que vem de encontro ao que eu disse anteriormente. A região precisa se mobilizar para ter essa UTI pediátrica aqui no Vale do Taquari, porque senão nós vamos ter que estar correndo para outros centros distantes, provavelmente os mais próximos sejam a capital, região sul, enfim, onde esses leitos vão estar disponíveis dessas UTIs pediátricas. E nós temos condições aqui na região, nós temos boas estruturas hospitalares, qualidade e estrutura técnica destas UTIs que funcionam hoje, tanto no Hospital de Estrela como no Hospital Bruno Borne, são muito boas, são excelentes, um padrão elevado de
estrutura física, estrutura técnica com suporte de equipamentos e também de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Já são serviços que têm uma longa atuação e, portanto, tem já um processo muito bem elaborado, trabalhado. Então, temos uma boa estrutura, temos outras instituições da região que também estão se habilitando para leitos de UTI, como o Francisco, nosso presidente, comentou no início. O Hospital Ouro Branco também está se habilitando junto ao governo do estado para instalar uma UTI adulto com 10 leitos. Foi tema de discussão durante a última votação da consulta popular do governo do estado em julho passado. Obtivemos mais de 15 mil votos em toda a região do Vale do Taquari, o que sensibilizou de forma regional a comunidade em torno dessa necessidade que cresce a cada ano. Enfim, a tecnologia da saúde ela vem evoluindo de forma muito rápida, então há novos procedimentos, novas tecnologias, novas formas de tratamento de doenças vão requerendo estrutura cada vez mais qualificada. Na medida que os municípios fazem uma boa atenção básica, esse atendimento primário é resolvido nos municípios, e as instituições hospitalares cada vez mais precisam ter uma estrutura técnica mais qualificada para tratar casos realmente de complexidade maior, que é efetivamente o papel do hospital, casos de urgência, emergência e casos de internações clínicas e cirúrgicas de complexidade realmente maior. Casos de menor complexidade, primários, como se diz tecnicamente, sejam resolvidos nos municípios, nas unidades básicas. Então, nosso hospital atento a isso e buscando também crescer, buscando se consolidar como uma instituição que possa estar servindo de suporte aí para essa micro-região de Teutônia, Poço das Antas, Westfália, Paverama, Boa Vista do Sul, Fazenda Vila Nova, enfim, esses municípios que ficam no entorno aqui. Nós já somos mais de 40 mil habitantes, então já é uma população significativa e é a única instituição hospitalar que mantém uma estrutura com suporte 24 horas para urgência e emergência, com profissionais. Hoje nós temos permanentemente um médico plantonista e pelo menos mais 7 médicos de sobreaviso, então são 8 médicos que estão na cidade, no entorno do hospital ou dentro do hospital 24 horas por dia. Então já é uma estrutura que nós construímos ao longo dos últimos anos, buscando atender as necessidades dessa população, e acreditamos que essa micro-região, esses 40 mil habitantes que nós hoje estão referenciados para a nossa instituição, vão crescer, essa micro-região vai crescer economicamente mais, e o hospital quer acompanhar esse crescimento, quer estar ao lado da comunidade, e entendemos que esse crescimento precisa também, esse crescimento econômico da comunidade, da população regional aqui, ele precisa também desse suporte social que é o hospital. O hospital faz parte desse desenvolvimento, desse crescimento da comunidade. Sem dúvida. Só para terminar, Francisco, que rápidas palavras, aproveitando o gancho aqui do André, acho que o Hospital Ouro Branco tem se tornado cada vez mais essa nossa micro-região aqui. Há inclusive a possibilidade de outros hospitais em outras cidades vizinhas. A gente não vamos divulgar necessariamente, mas há com possibilidade de hospitais vizinhos, inclusive com seu fechamento, por não conseguir manter uma estrutura, claro, que é uma estrutura bem mais enxuta, mas o Hospital Ouro Branco tem se tornado essa dimensão cada vez mais regional de fato? Essa avaliação deste cenário também foi realizada internamente e nós chegamos à conclusão que ou nós cresceríamos ou a tendência também seria fechar as portas. Então por isso que o Hospital Ouro Branco vem nos últimos tempos fazendo investimentos bastante fortes, foram 5 milhões nos últimos 5 anos, né? Para quê? Para evitar isso. Nós precisamos crescer, repito, aumentar a complexidade, tá? E a UTI, ela é pré-requisito no estudo. Muitas cirurgias, cardíaca, por exemplo, é uma. Se tu não tiver uma UTI de espera para colocar o paciente depois da cirurgia, não tem como fazer, não é viável, né? Então, assim, várias cirurgias de complexidade maiores, elas necessitam ter uma UTI do lado. E é por isso que nós estamos buscando arduamente a instalação de uma UTI adulta, por enquanto, né? Porque o cenário mudou agora com essa nova lei, né? Então, sim. O foco era só adulto. E eu tenho certeza que, como eu falei inicialmente, esse é um passo irreversível. Muito bem. Francisco Abraão esteve conosco, presidente da Associação Beneficente Ouro Branco. Obrigado, Francisco. Bom final de semana para você e sua família. Obrigado e um abraço a todos. André Lagman, diretor executivo do Hospital Ouro Branco, nos falando sobre essa problemática, sobre essa nova medida do governo federal, do Ministério da Saúde, na divisão das UTIs pediátricas e neonatal. Vamos esperar os próximos desdobramentos para ver como é que fica, especialmente, como citaste o André, na questão de Lajeado e Estrela. André, muito obrigado, bom dia, bom final de semana. Obrigado, bom dia a todos.